Tá certo. Então, bem-vindos agora à segunda parte, né, do nosso dia. E agora a gente vai receber a palestra da professora Vivian. Só para falar um pouquinho da professora Vivian, ela possui graduação, mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado pela Universidade de Chicago, fez pós-doc na Universidade da Pensilvânia e agora ela está fazendo um outro pós-doc na Universidade do Arizona. Além disso, ela é cientista pipeline do Desk LSST, e eu acho que ela vai falar um pouco sobre isso também. Em 2019, ela recebeu o Leona Woods, um prêmio, né, de postdoctoral lectureship. Só para dizer, nós estamos muito felizes com a participação da professora Vivian. Ontem, ela, junto com a Natália Valiazari e Carolina Benoni, fizeram um debate incrível, que todo mundo ficou muito satisfeito de assistir. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E seja bem-vinda, professora. Fique à vontade para compartilhar a sua tela. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Continuam vendo minha tela, o primeiro slide. Sim, tá em Quanto tela tempo eu tenho cheia. mesmo? 45 minutos mais 15 de perguntas. Ok, eu preparei para 4 horas mais 30 de perguntas, mas vamos lá. Talvez dê. É... Essa vai ser uma palestra um pouquinho diferente, no sentido que... É... no- Primeiro é um prazer estar aqui. Desculpa se eu causei ontem no debate. É, eu sei que minhas opiniões às vezes não são muito usuais, mas foi algo que a vantagem de você viver tanto tempo em dois países é que você consegue perspectiva de duas culturas muito diferentes e mais complementares. Então esse vai ser um talk um pouquinho diferente porque eu não vou falar de um determinado trabalho ou um paper específico, mas eu vou tentar mostrar uma nova visão da cosmologia, que é uma coisa que eu venho desenvolvendo há muitos anos e que eu acho que está mais em voga atualmente. O que é a ideia de que o universo, ao contrário de um experimento de física, ele não pode ser fatiado e estudado na sua parte sem um entendimento do que acontece na sua história global, né? E isso tem a ver com o fato da astronomia ser uma ciência observacional e não experimental. O que isso significa? Num experimento, por exemplo, se você faz ótica quântica, eu falo ótica quântica, eu sou apaixonado por ótica quântica. Eu fiz todas as matérias de ótica quântica quando eu tava na FRJ, quase fui para ótica quântica. Então, quando eu falo de física, não me falar de ótica quântica, né? Você quer observar algo em ótica quântica, o que você faz? Você faz um experimento. E nesse experimento você pega o laser e você monta a sua bancada de maneira a isolar as variáveis que você quer não quer analisar. Ou seja, você tem controle do aparato do experimento, da tecnologia do experimento, para tentar fazer com que o seu sinal fique mais forte e que seus sistemáticos fiquem mais em conta. Enquanto na astronomia você não tem isso, você só observa a luz do universo como um todo, com toda a bagunça que vem junto, com todos os efeitos físicos de todas as suas eras, e você não tem como fazer um experimento de dizer, não, olha, agora eu vou considerar um experimento só da parte antiga do universo, só da parte intermediária, ou só a energia escura da parte recente. Né? Não existe essa capacidade na astronomia. Então esse é o objetivo, mas primeiro eu queria dizer que o Brasil está sempre no meu coração, apesar de eu ter vivido a maior parte da minha vida adulta nos Estados Unidos. Antes da Covid, eu sempre visitava o Brasil, e meus grandes laços de colaboração estão na USP, na FRJ e na Unesp. Espero conseguir abrir esse eixo Rio-São Paulo. Não aguento mais ir só para Rio-São Paulo, então me chamem para ir para outros lugares. E eu estou aqui mostrando os dois professores que eu mais colaboro no Brasil e 4 estudantes de mestrado do qual eu oriento.
que é o Lucas, João e o Diogo, que acabaram de entrar, e a Gabi, que acabou de defender sua tese, e tem um paper comigo e com o Rogério que está sendo escrito e que é bem legal e que eu vou apresentar uns slides. Então, assim, se você quiser trabalhar comigo, existem duas vias. Você pode aplicar para IOVEI direto. Nós admitimos, juntando a admissão mais waiting list, tem 2 brasileiros na lista desse ano, mas uma outra forma é você trabalhar com um desses 2 professores. Então, assim, nesse slide de introdução, essa é a história do universo, assim, jogada assim de uma vez só para vocês, mesmo que vocês não façam cosmologia, né? Esse é o modelo padrão do universo. E eu vou falar muito rapidamente sobre como é que ele é. Vocês não precisam entender todos os detalhes de todas as fases, mas eu espero poder, ao final, te passar 3 main points para vocês, 3 ideias fundamentais. Primeiro, essa palestra é para falar em português, né? Eu não estou sendo nenhum estrangeiro aqui. Sim, é em português. Tá, e desculpa os slides em inglês, mas traduzir tudo ia dar muito trabalho. E eu sou ruim para falar física em português, escrever física em português, então estou tentando aqui. Então, qual é a primeira ideia principal? A ideia principal é que, broadly speaking, né, assim, uma aproximação em primeira ordem, o universo tem 3 grandes fases, que é a fase antiga, a fase intermediária e a fase atual, a fase mais idosa, né, a fase tardia. E essas fases têm dinâmicas bastante diferentes e comportamentos bastante distintos. A segunda parte que eu queria mostrar é que em todas essas fases a física não está completa, ou seja, existem incertezas da física que dita a dinâmica de todas essas fases. A gente sabe muito sobre essas fases, mas a gente tem muita coisa para descobrir sobre todas essas fases. E terceiro e mais importante, todas essas incertezas de todas essas fases podem modificar a expansão cósmica que observamos hoje e a formação de estruturas, a quantidade de estruturas, a estatística das estruturas em larga escala que observamos hoje. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós usamos a expansão cósmica e a formação de estruturas do universo tardio para determinar a dinâmica e a microfísica da matéria escura e da energia escura. Então esse talk é um grande warning, é um grande aviso de que toda vez, se você está interessado em determinar a microfísica dessas 2 componentes exóticas, você não pode fechar seus olhos para as incertezas que ocorreram em épocas onde essas estruturas não dominavam. Ou principalmente no caso da energia escura, que só passou a dominar a componente de energia do universo muito recentemente, alguns bilhões de anos atrás. E as grandes divisores de águas assim dessas fases, apesar de eu não contar em detalhes as propriedades de cada uma delas, isso seria não daria tempo, mas para vocês pesquisarem, o divisor de águas é a recombinação, que é quando o universo teve uma temperatura baixa o suficiente para que os átomos, pela primeira vez na sua história, ficassem neutros. Então isso é a fase onde a radiação cósmica de fundo foi emitida, porque o universo passou a ser transparente. E a reionização, que é o fato de que no universo primordial não existia metais, e eu vi no Twitter que teve uma piada sobre a astronomia ser metaleira, porque tudo acima de lítio metais, né? Então não tinha metais, e numa astronomia você fala, por que metais são importantes? Porque são as transições eletrônicas dos metais que o gás interestelar usa para esfriar. Né? Por quê? Porque é elas que transformam fótons de altas energias para fótons de baixas energias. E se o gás não consegue esfriar, porque não tem metais no passado, você só consegue formar estrelas gigantescas. E estrelas gigantescas têm uma vida
punk, rápida, e emitem muitos fótons UV. Tantos fótons que o universo passa a ser ionizado pela segunda vez na sua história, e até hoje o universo é em larga escala ionizado. Então são essas duas grandes fases que determinam o que eu chamo de universo antigo, intermediário e tardio. Então vamos falar muito rapidamente, só para vocês entenderem mais ou menos o que a cosmologia faz. Se eu não conseguir passar da introdução, não tem problema nenhum nesse toque. Então, mas eu quero vocês terem uma ideia geral da cosmologia. Então vamos falar um pouco da fase antiga, que é a fase azul, né, nas minhas cores. O universo ele começou com o Big Bang, do qual eu não vou conversar, não vou tecer qualquer comentário, mas o que eu vou dizer é que logo depois do Big Bang, bem dentro do primeiro e segundo universo, o universo passou por uma expansão acelerada. A primeira expansão acelerada da sua história que é a inflação. E a inflação tem várias. Por que a inflação existe? Tem vários motivos, vou falar de alguns deles mais para frente. Mas o importante é que a gente sabe que essa expansão cósmica, essa primeira expansão cósmica, ela não foi determinada por uma constante cosmológica. Isso é muito importante, porque a inflação acabou e o universo passou a ser desacelerado depois da inflação. Essa é uma fase do qual, na maior parte, mas não na sua totalidade, o universo foi dominado na sua componente de energia por componentes relativísticas. E isso é importante porque quando o universo é dominado por componentes relativísticas, ele se expande de maneira decelerada, mas tão rapidamente que não permite com que as estruturas de matéria escura em larga escala cresçam. Então, não há um crescimento de estruturas na maior parte dessa fase. E o universo era opaco, porque o universo era denso e ionizado. Então, significa que os elétrons eles difundiam com um andar de bêbado, né? com um andar aleatório, ao invés de difundir de simplesmente andar em linhas retas, como ocorre hoje. E essa é uma fase, então esse é um resumo dessa fase, né? Que acaba na refinação, quando os fótons da radiação cósmica de fundo são emitidas, e ela é a fase que, assim, para você determinar as propriedades dessa fase, ela é a fase do qual os dados da radiação cósmica de fundo, eles simplesmente brilham, eles realmente são os melhores dados que a gente tem para determinar propriedades dessa fase. Então esse é o universo antigo, que durou nos seus primeiros 300 mil anos. O universo intermediário, que é entre 300 mil e alguns centenas de milhões de anos, até 1 bilhão de anos, é um universo que agora passa a ser totalmente... Ele já começou a ser, no universo antigo, dominado por matéria escura, mas agora passa a ser totalmente dominado por matéria escura. O que significa que a expansão cósmica ela é lenta o suficiente para, pela primeira vez nessa história, permitir com que as estruturas em larga escala cresçam. Então, nessa fase que tem o fato de ir para o vermelho 1000 até mais ou menos 1, onde as estruturas crescem por um fator 1000. Tem uma coisa muito interessante nessa fase, que é a fase onde neutrinos passam a ser não relativísticos. Antes de ir para vermelhos de algumas centenas, neutrinos se comportavam como uma radiação, mas a gente sabe que neutrinos têm massa, então eles passam a ser não relativísticos. E essa fase termina na reionização, né? A ideia de que, devido à radiação ultravioleta das estrelas, faz com que o universo se torne ionizado pela segunda vez na sua história, se torne parcialmente opaco. Ele não fica totalmente opaco como no universo antigo, porque a densidade do universo é muito menor, né? A densidade do universo ela já se dilui por um fator de 100 ao cubo, né? Porque a diferença entre o vermelho 1000 e 10. Então, por isso que, apesar do universo estar ionizado, novamente, os fótons da radiação ela conseguem se propagar de maneira quase transparente, mas não totalmente transparente. Existe uma profundidade óptica que é observado nas observações. E essa seria a fase mais, assim, a fase onde experimentos futurísticos de 21 centímetros vão prover maior
quantidade de informações. E é uma janela que a gente ainda não abriu totalmente com os experimentos atuais. Então, esse é o universo intermediário. E, finalmente, depois de 1 bilhão até 13 bilhões de anos, você vê que em termos de tempo é a maior fase, mas não em termos de desvio para o vermelho. Esse é o universo no qual, na sua primeira metade nessa sua fase, de 1 a 5 bilhões de anos, o universo continua sendo dominado por matéria escura, matéria não relativística, mas depois passa a ser acelerado pela segunda vez na sua história, e hoje pode ser que que o universo seja dominado por uma consciência cosmológica, mas a gente não sabe. Uma outra coisa muito interessante dessa fase é que é uma fase onde a estrutura ela passa a ser não linear, ou seja, a teoria de perturbação passa a não descrever a formação de estruturas em escalas muito importantes para a cosmologia. Isso tem várias implicações. E também é o pico da formação de estrelas e de efeitos de matéria bariônica também ocorre durante o universo tardio. Isso torna a modelagem de observáveis da cosmologia bastante complicada. Do ponto de vista, assim, esse é o lado negativo, entre aspas, dessa fase. Na verdade, eu gosto muito dessa fase ser complicada. Mas o lado positivo também, entre aspas, é que existem muitos experimentos que observam essa fase, e tanto no óptico quanto no infravermelho. Então, seria a fase que a gente pode, entre aspas, enxergar o universo por si, assim, efetivamente. Então, você tem essas fases que você vê que elas são bastante distintas, elas têm observáveis distintos, elas têm propriedades distintas, mas quando a gente observa, o universo vem todo de uma vez no telescópio. E você separar o que é o efeito de uma fase e o efeito de outra não é simples. E como é que a gente faz esse jogo, né? A gente faz comparando o que eu chamo de casas de observáveis, né? Que são os diferentes tipos de observáveis da cosmologia, que são e a gente tenta fazer correlações e checks entre eles, do qual eu vou falar um pouco mais profundamente. Então, a primeira casa, como o meu doutorado é em radiação quântica de fundo, para mim os good guys vão ser sempre a radiação quântica de fundo e os bad guys vão ser tudo que se diverge da radiação quântica de fundo. Então, você tem a primeira casa, que seria observações locais da constante Hubble e de supernovas. Seria a segunda casa dos good guys, que é a radiação quântica de fundo. A terceira casa seria a observação no óptico do efeito de lentes gravitacionais e a contagem de estruturas em largas escalas também no óptico. E a quarta seria as oscilações acústicas de baryons. E o exercício, então, apesar do universo ser, você sempre olhar o universo como um todo e com toda a bagunça que vem dentro, a sensibilidade de cada observável para as diferentes fases, ela muda de observável para observável. Então, o jogo que a gente vai fazer é um jogo de consistência interna. A gente vai pegar um subconjunto desses observáveis, por exemplo, a radiação cósmica de fundo e as oscilações cósmicas de baryons, e a gente vai comparar com outro subgrupo de observáveis, como, por exemplo, o efeito de lenteamento gravitacional no óptico e as observações locais da constante de Hubble. E a gente vai comparar a consistência entre eles para tentar determinar respostas sobre as propriedades do universo nas suas diferentes fases. E quando a gente faz isso, a gente obtém alguns fatos muito interessantes. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, eu estou mostrando no eixo vertical o valor da constante de Hubble em km por segundo por megaparsec, observável em função do ano. E em azul ou em estrelas, se você for colorblind, eu estou mostrando as observações locais do valor da constante de Hubble. Em vermelho ou em bolas, eu estou mostrando as previsões, olha, essa palavra é importante,
previsões no modelo padrão, dado as observações da radiação cósmica de fundo, tanto pelo satélite WMAP quanto satélite pelo Planck, e as observações das oscilações acústicas de Barrows. E você vê que eles não só estão divergindo, como estão divergindo com uma significância estatística cada vez maior, e essa divergência está crescendo no tempo. Então, se você acredita que o modelo padrão é um modelo, por definição, que é dado pela radiação cósmica de fundo, então essa discrepância significa que o universo atual se expande muito mais rapidamente do que previsto pela radiação cósmica de fundo. Eu mostro aqui só esse gráfico, né, que foi feito por mim, mostra também ondas gravitacionais. Eu ainda acho que eles vão precisar de alguns anos para entrar no game, para serem competitivos, mas é interessante que existem outras formas também de observar a constante de Hubble. Uma outra discrepância, entre aspas, eu sempre vou falar isso entre aspas, que existe no modelo padrão é de um parâmetro que tem uma interpretação física um pouco mais complicada, que é esse parâmetro S8. Então, como é que a gente interpreta esse parâmetro tão famoso na cosmologia? Existem duas formas de interpretar, porque esse parâmetro ele depende tanto da expansão cósmica quanto da formação de estrutura em larga escala. Então, vamos fazer a interpretação física disso. Para isso, eu vou pensar, eu vou pedir que você imaginem que existem dois universos, que a gente possa criar dois universos, universos A e B, e nesses universos a gente consegue fixar a quantidade de matéria escura dentro dele. Nesses dois universos, cujas condições iniciais fixam a quantidade de matéria escura para serem equivalentes, o universo com maior parâmetro S8 é um universo que é mais inhomogêneo em pequenas escalas, nas escalas de 8 megaparsecs, por isso o valor S8. Mas existe também uma outra forma de interpretar fisicamente esse parâmetro, e para isso você tem que considerar dois outros universos, C e D, por exemplo, e vão dizer que por condições iniciais a quantidade de inhomogeneidade, pelo menos na escala de 8 megaparsec, que é uma escala bem pequena, está fixada por condições iniciais. Nesse caso, então, o universo com maior S8 é um universo que tem mais matéria escura dentro dele. Então, você vê que existe essa interpretação dual do que significa esse parâmetro, esse famoso parâmetro na cosmologia. E o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico é a previsão, novamente, essa palavra é importante, previsão da radiação cósmica de fundo versus a observação desse mesmo parâmetro por lenteamento gravitacional fraco de galáxias óticas em diferentes experimentos. As barras são grandes, mas existe um indicativo de que existe uma possibilidade de tensão com força estatística entre 2 e 3 sigma desse parâmetro. Então vamos resumir esse exercício que a gente acabou de fazer, dessa comparação entre diferentes observáveis, que é uma das chaves de estudar a cosmologia, com a seguinte conclusão, né? Se a gente define o modelo padrão da cosmologia como um universo, que o modelo lambda-CDM, mas com os parâmetros fixados pelos dados da radiação cósmica de fundo e os dados da oscilação cósmica de Baryons, então, nesse caso, o universo que a gente observa, ele é um universo que se expande muito rapidamente no tempo presente e ou muito homogêneo, mais homogêneo do que previsto, pelo menos nas escalas de 8 megaparsec, ou tem menos matéria escura do que previsto. Essa seria a interpretação física dessas tensões matemáticas. E esse resultado pode implicar que a energia escura, que é a componente que domina o universo atual e é responsável pela essa segunda fase de aceleração cósmica, não é a constante cosmológica. Mas, antes de eu voltar, o meu toque vai ser um warning, porque existem mais coisas que a gente tem que aprender. Vou dar toda a introdução, mas eu vou dar alguns conceitos que eu acho que são importantes para levar para a vida de vocês.
antes de falar de pesquisa. Vamos falar um pouquinho de função de correlação de dois pontos e o que é o espectro de potência, que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem muitos mais gráficos que são bem famosos na cosmologia. Então, assim, esse mapa belíssimo em rádio que eu mostro é o mapa da radiação cósmica de fundo, é o mapa das é o mapa das anisotropias, da temperatura, ou seja, da intensidade da radiação. E eu faço essa tradução porque a radiação cósmica de fundo é um corpo negro quase perfeito da radiação cósmica de fundo. Então eu tirei o efeito de monopólio, eu tirei a média dessas temperaturas desse gráfico, que a média é um corpo negro de mais ou menos 2,7 Kelvin, mas existem essas pequenas anisotropias da ordem de 10 a menos 5 Kelvin, que são anisotropias bem pequenas. Então como é que a gente sai da observação desse mapa para a extração de dados cosmológicos? Para fazer isso, o que a gente faz? A gente pega um radiotelescópio, tem um no Polo Sul, tem um no Chile, pode ser satélite, e a gente aponta esse telescópio para uma das direções do céu. Não, mas a gente faz isso simultaneamente, mas bear with me. A gente aponta esse telescópio para uma das regiões do céu e a gente mede a temperatura e os dois estados de polarização dessa radiação. Vamos fingir que existe um estado de polarização por didática, só para. Então a gente mede a temperatura e esse estado de polarização e a gente compara com a temperatura, tirando o monopólio, né, na verdade a variação de temperatura, num outro ponto do céu, com um ângulo θ entre eles, e a gente faz a média sobre todo o céu com esse ângulo fixado. E ao você fazer isso, você consegue determinar a autocorrelação. Você fazer essa média com um ângulo fixado sobre todo o céu, você consegue fazer o que a gente chama de autocorrelação da intensidade dessa radiação, que é a sua temperatura, a autocorrelação da polarização dessa radiação. Existem dois estados, então tem duas autocorrelações e uma correlação cruzada, mas por questões didáticas vamos fingir que só existe um estado de polarização. Então vamos dizer que é a autocorrelação da polarização e a correlação cruzada entre intensidade e polarização. Então isso é o que a gente mede. Mas vocês que estão na graduação vão perceber algo muito importante, que físicos adoram espaços de Fourier. Físicos adoram oscilador harmônico e espaços de Fourier. Então isso é uma função num ângulo, e você pode tomar a transformada de Fourier de uma função de um ângulo, que seria uma transformada de Fourier angular. E aqui eu mostro qual seria essa transformada de Fourier da autocorrelação da intensidade dessa radiação. E eu queria apontar dois pontos dessa transformada de Fourier belíssima que nós vemos nesses gráficos. Um é que em grandes multipolos, ou seja, pequenas escalas, existem essas oscilações que elas têm frequência bem definida. Essas frequências são diferentes múltiplos de uma frequência fundamental, como você vê num instrumento, numa nota musical, e elas têm amplitudes bem definidas, que seria o timbre de um instrumento musical. E em pequenos multipolos e grandes escalas, eles têm esse platô aqui. E o timbre, né, a medida da amplitude relativa dessa frequência fundamental em relação a esse platô em larga escala e a posição dessa frequência fundamental que nos permite usar a radiação cósmica de fundo para extrair dados sobre a quantidade de matéria escura, de energia escura, curvatura espacial e outras muitas físicas que são determinadas pela radiação cósmica de fundo. Ou seja, nesse sentido da transformada de Fourier, né, a radiação cósmica de fundo ela realmente parece o estudo de um instrumento musical que está tocando uma nota, a nota fundamental do universo. Então, por isso que até se fala em oscilações acústicas que geram essa transformada de Fourier. A gente pode fazer no universo atual o mesmo tipo de jogo de autocorrelação, só que em vez de a gente fazer autocorrelação da radiação, né, da intensidade da polarização da radiação cósmica de fundo, a gente
faz a autocorrelação das sobredensidades e subdensidades da formação de estrutura em larga escala hoje. Então, digamos que a Apple ou a Google, dependendo se você é Android ou iOS fan, criasse um telescópio que pudesse enxergar a matéria escura diretamente, e a gente pudesse observar onde estão os vazios e onde estão as grandes estruturas, os grandes clusters do universo. Que a gente fizesse a correlação entre a posição angular, né, dos vazios com vazios, ou de estruturas com estruturas, ou de estruturas com vazios. De maneira bem semelhante à radiação cósmica de fundo. Então, essa seria a autocorrelação das estruturas de matéria escura do universo. E dessa introdução, esse é o ponto mais importante para você levar para a vida de vocês, né? A transformada de Fourier dessa autocorrelação eu estou mostrando aqui embaixo, que se chama Matter-Power Spectrum. E agora eu vou mostrar um gifzinho que é muito importante, que vai resumir o que eu quero passar para vocês antes de falar de pesquisa. É o seguinte, em cima, esquece esse do meio aqui, mas em cima eu estou mostrando aquele espectro de potência da radiação cósmica de fundo, que eu acabei de mostrar com aquelas notas fundamental e aquele tipo de fundamental. E embaixo eu estou mostrando o espectro de potência, a transformada de Fourier, das estruturas em largas escalas da matéria escura hoje. Se lembre que a radiação cósmica de fundo e a física que gerou essa transformada de Fourier da radiação cósmica de fundo foi uma física que aconteceu quando o universo tinha 300 mil anos. Hoje ele tem 13 bilhões. E nesse gifzinho eu vou variar, num raio gigantesco, um parâmetro da teoria de inflação, que é aquela aceleração cósmica que o universo teve quando ele tinha menos de um segundo. Então, menos de um segundo, 300 mil anos e hoje, 13 bilhões de anos. E o que acontece? Duas coisas acontecem. Uma, inflação pode mudar até observáveis atuais, como o espectro de potência da matéria escura. Dois, e aí eu acho que é o mais importante, e eu acho que muita gente na cosmologia perde essa ideia fundamental, é que mudanças entre observáveis têm que ser consistentes. Ou seja, ela muda a matéria escura, o espectro de potência da matéria escura, né, o Matter-Power Spectrum, ela muda a radiação cósmica de fundo, mas ela muda os dois de maneira consistente. E é esse o que para determinar se um efeito é da inflação, se é de ergonização, etc. Não adianta você tentar na cosmologia obter modelos ou testar modelos com um único observável, que eu vejo muito acontecendo em todo mundo, mas em alguns papers brasileiros também. A gente tem que ter uma visão global dos dados e observar os dados e a consistência entre os dados na sua totalidade. Então, finalmente, eu acabei a introdução com quase o final da palestra. Mas, tudo bem, vamos... Pelo menos eu consigo falar eu vou falar de early e de late. Eu vou pular intermediate. Eu vou falar um pouco de inflação, que é legal. Eu vou mostrar alguns exemplos do que eu acabei de mostrar em pesquisa sobre esse entanglement, essa ideia de que o universo o cosmólogo ele tem que ter uma visão global da história do universo, mesmo que ele se especialize na física de uma determinada área. Então, tem essa inflação, né? O que é inflação? Essa aceleração cósmica que ocorreu quando o universo tinha menos de um segundo, na verdade 10 a menos 30 e poucos segundos, 40 e poucos segundos. E a inflação ela é importante por muitas coisas, ela é importante para resolver problemas tanto na expansão cósmica quanto na formação de estruturas, porque ela faz um link entre flutuações quânticas do vácuo e a formação de estruturas, permite que você tenha as sementes das estruturas de larga escala hoje, através dessa situação quântica. Não vou falar da física sobre isso, mas eu vou falar assim, por que a gente precisa de inflação, né? Quais são os problemas reais que a inflação resolve? Primeiro, ela foi desenvolvida, ela foi feita, ela foi cozinhada para resolver o problema da isotropia do universo. A gente observa que o universo em ela é isotrópico. Ele tem pequenas anisotropias, da ordem de 10 a menos 5 Kelvin,
na radiação cósmica de fundo, mas esse aqui é um mapa global de todas as direções, em coordenadas galácticas. E você vê que o universo não parece que do lado esquerdo ele é mais quente que do lado direito. Ele realmente parece mais ou menos homogêneo, mais ou menos isotrópico em todos os ângulos. Isso era um puzzle sem inflação, porque se você calcula qual é o ângulo que fótons podem conversar, né, podem trocar informação sem a teoria da inflação, é de apenas um ângulo de apenas de 2 graus. E fótons precisam conversar para se termalizar. Outra coisa que vocês vão aprender na graduação é que para você formar um corpo negro, que é um estado de equilíbrio, você começa com temperaturas diferentes, que são as condições iniciais, que podem ser quaisquer, e aí deixa os fótons numa caixa conversando, trocando energia, trocando momento, e aí você termaliza o fóton. Você precisa disso. E se os fótons só podem conversar e termalizar num ângulo de 2 graus, fica a pergunta por que o universo ele não é formado de bolhas isotrópicas de 2 graus, mas que diferem entre si de maneira radical, né? Então, a inflação ela foi desenhada para resolver esse problema, mas ela resolve outros problemas muito interessantes no qual ela não foi desenhada. Isso é muito importante. Quando você resolve um problema no qual você não foi preparado, né, é um tipo de previsão muito, muito forte. E aqui eu estou mostrando novamente a transformada de Fourier da radiação cósmica de fundo, da autocorrelação de temperatura da radiação cósmica de fundo. E eu estou mostrando as previsões na linha pontilhada do modelo padrão da cosmologia e na linha sólida de um outro tipo de modelo, de um outro tipo de universo onde essas estruturas, essas sementes, elas foram criadas não pela inflação, mas uma coisa chamada cordas cósmicas, que na década de 90 era bastante famosinho dentro da cosmologia. E existem duas diferenças fundamentais entre esses tipos de sementes do qual eu vou descrever. O primeiro, eu acho que o mais óbvio, é que, por exemplo, cordas cósmicas e muitos outros tipos de sementes, eles só produzem um pico nessa transformada de Fourier. O timbre dela é a frequência fundamental e acabou. Não tem esses outros múltiplos dessa frequência fundamental. E os dados aqui, que eu mostro mais embaixo, do telescópio do Polo Sul, mais o WMAP, mostra que a gente observa vários desses picos, né? Então isso já é uma indicação de que do tipo da semente que a gente tem. E o segundo, que é muito importante, é que a posição dessa frequência fundamental difere do que a gente observa por um fator de fase de 90 graus. E é exato 90 graus. O pico dela tá no fundo da radiação cósmica de fundo. E isso não é acidental. Existe uma razão física por falta dessa diferença de 90 graus. Então, isso, para mim, isso apesar de a inflação não ser a única tipo de modelo capaz de gerar um espectro de potência compatível com os dados, mas como ela não foi desenhada para isso, para mim isso é uma previsão muito forte de que a inflação realmente foi uma fase que existiu e é parte do modelo padrão, uma parte sólida do modelo padrão, apesar de ser uma física que aconteceu no universo bastante primordial. Depois dizem que a cosmologia não é uma ciência com dados. Que estão dados e previsões fortíssimas. Então, às 5 minutos eu acabo. Eu posso falar só da inflação. Eu não quero ferrar todo o cronograma da tarde, mas assim, se você, dada essa transformada de Fourier, você pode perguntar qual é a parte que vem da inflação e qual é a parte que vem de física depois da inflação. E a parte da inflação, pelo menos nos modelos mais simples, ela é uma transformada de Fourier que é um power law, é um espectro de... como é que é power law em português? Bom, é um power law. Lei de potência. Uma lei de potência. Nossa, obrigado. Falei no Enem sinistro agora. E que tem dois parâmetros livres, que uma lei de potência tem uma amplitude e um slope. Como é que é slope? Inclinação. Inclinação. Nossa, zero no Enem de novo.
inflação. E esses são 2 de 6 parâmetros livres da inflação. Mas existem outras formas. A inflação, ela, na verdade, ela pode ter uma fenomenologia mais rica do que isso. Então aqui eu mostro modelos no qual eu estudei no doutorado, onde você cria não só uma lei de potência, mas você, eu não sei onde está meu mouse, você tem, por exemplo, oscilações, esse seria o espectro de oscilações, você tem uma diferença de potência nessa lei de potência de amplitude entre pequenas e grandes escalas, ou seja, você pode ter uma fenomenologia riquíssima em inflação, compatível com os dados atuais. E aí eu poderia fazer todo o toque sobre isso, ainda mais com a reconstrução que a gente fez dos dados, que mostra que, na verdade, os dados gostam de modelos de inflação que prevêem essa diferença de potência entre pequenas e grandes escalas. Também poderia falar sobre isso. Eu posso fazer um toque inteiro sobre esses modelos. Mas eu quero fazer a seguinte pergunta. Quer dizer, inflação é complicada, inflação pode ter essas generalizações complicadas. Como essa incerteza observacional teórica sobre a inflação pode se propagar em incertezas sobre o nosso conhecimento do universo atual? Eu juro que eu não tô nem em um terço dos meus slides. Assim, vocês foram no YouTube, tem um talk que eu dei na USP que eu consigo falar isso em 60 minutos. Olhem lá depois pra ver o final. Eu não quero ferrar o cronograma dessa escola. Mas eu vou terminar só essa parte aqui. E para você entender essa conexão belíssima entre o universo atual e antigo, tem que entender como é que a CMB ela prevê o valor da constante de Hubble. E ela prevê isso da seguinte forma. Ela prevê através não só da observação da frequência fundamental, e eu botei essas barras verticais aqui para você ver que elas na verdade são múltiplos de uma frequência fundamental. O ΔL é constante entre esses diferentes picos, mas também da razão entre o timbre, né, a amplitude desses diferentes modos fundamentais, que é o que faz, por exemplo, um violino e um piano soarem diferentes, mesmo quando tocam a mesma nota. É o timbre, é essa amplitude relativa entre os modos fundamentais e o platô em larga escala. Essa é essa diferença de amplitude. E é justamente isso que a inflação pode mudar. Então a gente analisou como esses modelos de inflação podem mudar a previsão da energia escura e muda porque muda a previsão da constante de Hubble. Mas outras formas, tem acho que mais 3 slides. Eu estou no 26,50, mas tem mais uns 3 slides só. Eu vou acabar. A não ser que vocês queiram ferrar todo o cronograma, para mim seria ótimo, porque eu adoro falar. Entre o universo antigo e o universo atual. Isso acontece pelo seguinte argumento. Como é que o universo antigo pode atrapalhar as nossas conclusões sobre a natureza da energia escura atual? Que eu falei, né? A gente sabe que aquela frequência fundamental, né? Aquela da transformada de Fourier, que ela tem 2 graus. Mas para converter 2 graus em uma distância física, a gente precisa saber qual é a escala de horizonte dessa oscilação acústica, que é o RS. E, e você vê que tem um triângulo aqui, né? Se a gente sabe o RS, a gente sabe o θ, a gente sabe qual é a distância entre a gente e a CMB. E essa distância, ela é influenciada pela energia escura. E é por isso que a energia escura, no começo, se você varia a energia escura, ela varia a posição dessa frequência fundamental. Porque ela varia a distância para a CMB. Só que a gente calibra esse RS, né, essa escala fundamental, que a gente precisa usar para determinar a distância da CMB através da física. A gente acha que o universo é antigo, ele é simples, ele só tem radiação, matéria relativística e não relativística, e então a gente acha que pode calcular essa distância. Então esse seria o acústico de horizontes. Existe uma outra distância que é a distância de dumping. Você vê que essas acelerações elas estão caindo em termos de amplitude. Existe um dumping aí, né? Um amortecimento. Dessa palavra eu lembrei. Não. Um amortecimento dessas oscilações. E ela também tem uma escala bem definida. Então a observação desses dois permite determinar se o universo antigo ele foi um pouco mais complicado do que a gente espera.
E, e a gente acha que ele foi. A gente acha, então, por exemplo, uma maneira de ele ser mais complicado é, por exemplo, se ele tem mais espécies de neutrinos, mais radiação do que a gente espera. Digamos que neutrinos não tem só 3 espécies, tem a neutrinos Majorana, tem, sei lá, o céu é o limite em teoria de partículas. Então a gente pode resumir a incerteza na quantidade de neutrinos que estão termalizados com a radiação cósmica de fundo nesse parâmetro, que chama ineffective, inefetivo. E eu só quero mostrar que existe uma correlação quase perfeita entre a possibilidade, a incerteza sobre a quantidade de radiação que existe no universo antigo, que é o eixo vertical, e a previsão da constante cosmológica para o universo atual. Então você vê esse entanglement, esse emaranhamento de universo antigo e novo all over again. E é isso. Vou encerrar para perguntas aqui. Tem muito mais coisa para falar. Deixa eu só. Gostaria muito de falar do universo antigo, mas não vai dar tempo. Mas tem esse YouTube no qual eu falo bem mais rápido, eu falo com bem menos introdução, mas que consigo fazer outros resultados belíssimos, onde que mostra um emaranhamento entre incertezas de todas essas fases. Eu já estou em 52 minutos, então vou parar por aqui. Me chame de novo para dar outra palestra, que aí eu tenho. Oi, professora Vivian, muito obrigada. Foi realmente uma palestra muito, muito legal. E agora eu vou abrir para perguntas. Vocês podem levantar a mãozinha para fazer perguntas para a professora Vivian. Tá, tem a Catarina aqui. Pode. Catarina, depois a Cristina. E a Nathalie. Pode começar, Catarina. Obrigada. Muito obrigada pela palestra barra aula. Por mais que não tenha dado tempo de dar tudo, eu achei que a introdução foi muito boa, inclusive porque, enfim, níveis variados também de quanto o pessoal entende de cosmologia por aqui, eu acho. E aí, então, eu vou fazer uma pergunta meio básica, só para eu ver se eu entendi o começo da apresentação. A ideia é que a matéria bariônica tem uma quantidade fixa, independentemente do tempo do universo. A quantidade de energia escura, se existe energia escura e o que quer que seja isso, foi aumentando. E com relação à matéria escura, ainda tipo não se sabe se foi só uma questão de o domínio dela ser porque ela foi se aglomerando e aí assim ela foi se tornando mais evidente e mais, enfim, responsável pelas dinâmicas, ou se houve talvez um aumento da quantidade de matéria escura. É por aí? Não, a gente sabe que matéria escura. A gente sabe algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe que. Só pra primeiro mostrar, eu realmente estava no slide 31 e eu tinha 57. Mas a gente sabe algumas coisas. A gente sabe que a matéria escura ela existiu e que ela dominou o universo durante seu universo intermediário e metade do universo antigo. Tá? A gente sabe isso. Existiu matéria escura e ela dominou a quantidade de energia por pelo menos 5 bilhões de anos. A gente sabe que a energia escura existe e que dominou o universo nos últimos 4 bilhões de anos. Então, às vezes, a gente sabe. As incertezas podem ser na quantidade de matéria escura ou na sua formação de estruturas. Então, isso pode ter uma incerteza aí. Mas a gente sabe que ela existiu e que ela dominou pelo menos quase a metade da idade do universo. Então, isso a gente sabe. Obrigada. Deixa eu só terminar. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Fico direto para. Sim, estamos vendo, sim. Mais perguntas? Então, tem mais perguntas sim. Agora, se a Cristina quiser fazer a pergunta dela. Eu quero. Obrigada. Eu acho que a minha pergunta também é um tanto básica, eu não sei se eu entendi. Então, no universo ali, no early, no universo primordial, digamos assim, a gente teve uma época de expansão muito acelerada que foi a inflação, né? E aí depois a gente teve uma desaceleração e depois a gente voltou a expandir de forma acelerada. E tem uma explicação, a gente já tem algum parâmetro para explicar isso, por que voltou a ser acelerado, ou por enquanto é um mistério ainda? A gente tem modelos, mas se você tiver uma resposta definitiva, o Nobel é seu. A gente acha que tem modelos.
A gente acha que existiam duas formas, entre aspas, de energia escura. Assim, a relatividade geral, ela permite a expansão acelerada do universo. Mas as propriedades, para isso, ela precisa ser dominada por uma componente de energética que tem algumas propriedades interessantes, não usuais. Diferente do que observamos aqui na Terra, com matéria bariônica ou com matéria escura. E nada diz, não existe nenhuma lei física que diga que o universo não pode ter sido dominado em várias fases por essa quantidade exótica, uma componente exótica com essas propriedades exóticas, dado que a gente só conhece 5% da quantidade de energia, da componente total de energia do universo, que é a matéria bariônica, então só 5%. Então, né, se acelerou uma vez, a gente já sabe que acelerou uma vez, por que não acelerou 2 ou 3 ou 4? Não tem nenhuma lei física que diga que só pode acelerar uma vez, que só pode ter uma fase de expansão acelerada e uma fase de domínio de uma energia escura, entre aspas. Obrigada. Agora a Nathalie, depois tem o Rodrigo e a Carla. Nathalie, por favor. Oi, Vivian, tudo bem? Obrigadão por esse talk. Eu queria saber, por favor, se você podia falar um pouquinho sobre, no gráfico das medidas de H0, se você olha as barras de erro, bom, elas foram diminuindo, certo? Mas tem algum motivo mais forte por trás, um motivo de por que as barras de erro diminuíram tanto, assim, se você pega e pensa na CMB, e não tanto nas barras de erro para as medidas locais? Bom, se a gente entendeu esse limite, tem, né? O Planck, ele observa muitos mais modos do que o WMAP. Se você pegar essa transformação... acho que eu tenho uma diferença aqui, eu consigo mostrar. Esses são os modos, esses pontinhos aqui, e as barras de erro da transformada de Fourier medida pelo WMAP. Deixa eu comentar os nomes. Tá vendo? Esses quadradinhos. Dá pra ver? Sim. E esses foram medidos pelo Planck. Então o Planck mede muito mais modos. Então você consegue determinar tanto a posição quanto a amplitude de o timbre muito melhor, porque agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e olha as barras de erro, são muito menores do que... Olha a barra de erro aqui no terceiro pico do WMAP, que é gigantesco, enquanto o terceiro pico e o quarto... A gente precisa de 3 picos no mínimo para medir a H0 com grande precisão. E você vê que tem os 3 picos aqui bastante bem determinados, ainda tem o dumping, o amortecimento, né? Você consegue medir a escala de amortecimento com grande precisão, enquanto você não consegue fazer isso com o WMAP. Então, essas são as razões do que a gente pode medir H0 tão bem. Mas isso aqui assim, as barras de erro são menores, mas pode ter algum sistemático, que, né, sistemáticos mudam os valores, né, faz com que valores entrem up and down, né, de forma não prevista, né? E eu tenho esse plot em algum lugar, eu tenho que lembrar se eu consigo achar esse plot de quanto varia o valor da constante de Hubble, como ele varia em relação ao tempo nos últimos 80 anos, e aí vocês vão ver o que significa sistemático. Deixa eu ver se eu acho isso. Tem algum... Onde é que tá isso? Tá bom, obrigada. Bom, mas... É porque senão não vai para as próximas perguntas, né? Enquanto eu vou... Passa as próximas perguntas enquanto eu vou tentar procurar isso. Rodrigo. Olá, boa tarde de novo. Eu tenho uma pergunta simples, mas eu gostaria de ouvir você, professora Vivian, falando sobre isso. Você comentou nessa tensão do S8 e das duas hipóteses de você ter possivelmente mais ou menos inhomogeneidade ou mais ou menos matéria escura. E eu queria que você comentasse um pouco sobre por que usar o S8 é relevante ou não o sigma 8 sozinho ou ômega M sozinho. Por que essa combinação ela
ela é relevante para essa combinação de parâmetros, por que ela é relevante? Acho que essa é a minha pergunta. Excelente pergunta. Me dá um minutinho para eu baixar um slide aqui de uma aula que eu dei. Que vai... Como é que você determina quais são os parâmetros relevantes? Eu vou usar o caso de supernovas, tá? Para determinar, mas assim... Essas são umas aulas que eu dei no Valongo há um tempo atrás. E também dei no CTP, acho que eu dei no CTP, mas eu dei no Valongo. Então, esse aqui é o gráfico de energia escura versus matérias escuras por supernovas. E você vê que todos os experimentos eles têm, chama de linhas de degenerescência, ou seja, você tem direções onde ele não consegue ter um poder de observação tão boa quanto outras, né? Você vê que existe essa direção perpendicular aqui, né? Você consegue ver meu mouse, o conteúdo do meu mouse? Consigo sim, consigo sim. Então tem essa direção onde ela observa melhor e essa direção onde ela não observa tão bem. E como é que você determina, teoricamente, essas direções? Uma forma de você fazer isso, que eu até fiz nessa aula, é você determinar a matriz de Fischer do experimento, diagonalizar a matriz de Fischer e ver quais são as direções que têm alto valor zero. Por quê? Porque vocês aprendem em estatística que a matriz de Fischer ela é o experimento ideal que diz que é o experimento é a medida que diz onde você consegue obter mais informação, né? Tem um information bound da matriz de Fischer. Então, se a matriz de Fischer tem alto valor zero, significa que isso aqui é um experimento aproximado, onde só existia um bin de redshift, quando eu fiz essa conta com os alunos do Valongo, significa que essa direção é a direção de degenerescência. Ou, se não for zero, mas a direção onde tem o menor alto valor é a direção de degenerescência do experimento. Então, o paper que provou que o valor é o S8, que na verdade, é o sigma 8 versus a raiz quadrada da quantidade de matéria escura, por isso essa interpretação dual, é o valor que é a direção que maximiza o alto valor da matriz de Fischer de weak lensing, de gravitação. É um paper do Booth Nash Jain, da Universidade da Pensilvânia, qual também tive o prazer de trabalhar, que é belíssimo também. É basicamente isso. Calcula a matriz de Fischer, diagonaliza e vê qual é a região de maior alto valor para saber qual é a região que você consegue, qual é a direção no espaço de parâmetros que você consegue determinar com maior precisão. Esse foi um experimento que acho que foi um exercício que eu tentei fazer com os alunos. Provavelmente eu traumatizei os alunos do Valongo, mas é um experimento, é um exercício muito bonito. Que no caso das supernovas foi feito por esse paper aqui de 98 do Mark Tegman. Tá certo. A gente tinha mais perguntas ainda, só que a gente vai atrasar o cronograma se a gente continuar. Então,